Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Penúltimo vídeo do capítulo sobre as origens da Torá concernente a Abraão. Eu vou ler página 89, 90 e 91. É uma divisão esdrúxula, porque eu tenho que cortar no meio do caminho, porque a outra divisão tem uma página. Então, para eu não ler 6 páginas e meia de uma vez só, o vídeo vai ficar com meia hora, 40 minutos, eu vou dividir 3 páginas, corta uma sessão, aí depois eu, no próximo vídeo, faço o restante da sessão, a sessão seguinte e o resumo, que tem aí 10 linhas. Abraão nos períodos exílio e pós-exílico. Vamos ver se eu concordo com alguma coisa, porque eu não tenho concordado com muita coisa de Homer e Finkelstein quando se metem a falar de Abraão, não. O mais importante, eles nem sequer enxergaram. Mas antes de começar a leitura e meu comentário, quero convidá-los para a live do dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, 19 horas, um sábado, vamos comemorar 3 anos de existência da Tenda do Necromante. 3 anos estamos aqui mantendo os mesmos princípios, mantendo a mesma seriedade, aumentando a qualidade da imagem, do som, comprando equipamentos cada vez melhores para dar a vocês o melhor e tentando manter a qualidade do conteúdo a despeito da minha insuficiência e da minha rabugice. Mas a minha rabugice é a minha marca registrada. Você não tem aqui um canal pasteurizado em que uma equipe de marketing diz até a hora que o leitor do vídeo vai falar. Sorria agora pisque. Aqui não tem nada disso, vai de qualquer jeito, vai na honestidade, vai na transparência, vai na sinceridade e com isso muita bobagem sendo dita. Vamos comemorar este canal sui generis estar existindo, sobrevivendo 3 anos. E olha, ele tem potência suficiente para eu viver dele. Eu vivo deste canal e da tradução da Bíblia. Não é pouca coisa. Eu tenho muito a comemorar. Pela primeira vez na vida eu não tenho patrão e ponho pão à mesa de Bel. Eu devo a vocês, comunidade cognitiva em desenvolvimento da Tenda do Necromante, por isso. Venha comemorar comigo, 1º de fevereiro, sábado, 19 horas. 3 anos de trabalho árduo, sério, com muitas conquistas e derrotas, com muitos defeitos e virtudes. Vamos tentar colocar 3.000 pessoas online. Desafio lançado, 3.000 peregrinos online simultaneamente, dia 1º de fevereiro. Vamos lá? O capítulo em si se chama Observações sobre os contextos históricos da história de Abraão entre arqueologia e exegese, uma exegese que eu não acompanho. Vamos ler a seção Abraão nos períodos exílico e pós-exílico. 3 páginas de leitura. Os contornos da mais antiga tradição relativa a Abraão permanecem difíceis de estabelecer. Os relatos mais antigos deveriam provavelmente ser associados aos temas da terra e dos vizinhos, e do nascimento de 1 ou de 2 filhos. A reconstrução das edições e das adições ao relato sobre Abraão nos períodos babilônico e persa repousa sobre fundamentos estáveis. Gênesis 12 reflete possivelmente o contexto da época do exílio. Eu duvido. Se Abraão é adorador de Yahvé, se Abraão é monolátrico, não tem nada de exílio nisso, é pós-exílico, é sacerdotal. Na minha opinião,
Abraão, originalmente, na tradição campesina, é politeísta, adorador de El Shaddai, não é monolátrico, adorador de Yahvé. Se as histórias agora, todas, colocam Abraão como adorador de Yahvé, é porque o texto é pós-exílico. Mesmo onde ele aparece mencionando El Shaddai, já está costurado com Yahvé. Talvez haja uma tradição pré-exílica por trás, mas o texto não é pré-exílico nem exílico, pós-exílico. Mas, eventualmente, estou errado. Segundo esse relato de Gênesis 12, Abraão desceu ao Egito e aí compreendeu que esse lugar não era adequado para ele. Isso pode evocar uma discussão que esteve em curso no período babilônico sobre a temática de um exílio egípcio. De modo bastante peculiar, esse mesmo assunto aparece em Jeremias 42, 44 e em Jeremias 32, a descrição da aquisição de um campo em Anatot. Duas passagens que insistem sobre a necessidade de permanecer em suas terras, assim como se faz em Gênesis 12. Esse último texto, que tem vários paralelos em Gênesis 16, foi provavelmente acrescentado ao relato sobre Abraão e composto como uma espécie de prólogo a este, com o objetivo de instruir aos ouvintes a que permanecessem no país. Tá bom. No início do período persa, aparentemente, o autor do Código Sacerdotal, P, ofereceu uma nova versão das tradições sobre Abraão e das tradições sobre Jacó. O fato de dar importância a Harã no início da genealogia parece concordar com a prosperidade e a importância desse lugar no século VI. Mas P no século VI? Aqui está denunciada a opção do autor ou dos autores de considerarem Gênesis 1 sacerdotal. Nada mais equivocado. Nada mais errado. Grosseiramente errado. Gênesis 1 não é sacerdotal. Gênesis 1 é monárquico. Século VI, mas monárquico. Os sacerdotes não mandam nada no século VI. O fato de que a família de Abraão tenha vindo da Babilônia e tenha residido um período em Harã pode constituir-se como um convite àqueles que nasceram no exílio a retornar ao seu país, o que não vai acontecer apenas no século VI, monárquico, nem no século V, sacerdotal, nem no século IV, sacerdotal. Esse é um convite de décadas e décadas e décadas, porque a comunidade da diáspora é gigantesca. Ou seja, isso poderia ser colocado no século V, no século IV, no século III, no século II. O redator P é o primeiro a atribuir uma origem mesopotâmica a Abraão, a fim de tornar possível para a Golá uma identificação com esse antepassado. Concordo, mas não certamente pelas razões que levam os autores a postular isso, já que eles sequer enxergam que o pessoal da Golá não tinha originalmente nenhuma relação com Abraão, nem os judaítas, nem os israelitas. Eles sequer mencionaram isso até agora. Até agora, Abraão é o patrono de todo Israel, de toda Judá. Não sei, então, de onde raios sai essa necessidade de identificação da Golá com Abraão, já que a Golá é abraâmica. Há um consenso relativo sobre o entendimento do texto P em Gênesis 12, 26, que, no que concerne a Abraão, corresponde principalmente aos capítulos 17 e 25. Nos quais o patriarca é apresentado como uma espécie de antepassado ecumênico. Em Gênesis 17, Abraão recebe a circuncisão como um sinal da aliança com Yahvé. Aqui a bobagem constrangedora e ridícula, Yod-Re, Vav-Re. Ridículo.
Um dado que faz sentido no contexto de diáspora e não na época pré-exílica, quando, à exceção dos filisteus, todos os povos praticavam a circuncisão. O Código Sacerdotal demonstra interesse pela integração de Ismael nessa aliança e por sua boa relação com Isaque. Mesmo quando eles estão separados, eles se reúnem para sepultar seu pai. Para P, os ismaelitas estavam em contato com os habitantes de Judá. Por isso, os autores do Código Sacerdotal buscaram sublinhar a integração entre a Idumeia e o Sul, de um ponto de vista territorial e teológico, na descendência de Abraão. Nenhuma observação sobre a possibilidade de que Ismael sequer pré-árabe seja, que Isaque seja uma invenção sacerdotal para driblar a descendência de Abraão, comum a todo mundo, e gerando uma exclusividade de descendência para Judá por meio de Isaque. Não. Apenas questões menores, amizades, idumeias e sulistas. Conforme mencionamos anteriormente, P demonstra interesse por Macpela, mesmo que lançando mão de adaptações onde, segundo ele, os patriarcas foram sepultados. A história da aquisição de Macpela em Gênesis 23 e as observações sobre o sepultamento dos patriarcas têm por objetivo reforçar a ligação com Hebrom, que então estava fora de Yehud. A fronteira sul se encontrava em Bet-Sur. Ao citar o sepultamento dos patriarcas, o autor de P, ou pós-P, de Gênesis 23, reflete provavelmente o conhecimento que sua época tinha do passado. Bem, todos os textos podem receber esta determinação. É o que o cara achava quando não está inventando despoderadamente sobre o passado. Não é apenas essa narrativa. É também plausível que, para ilustrar o laço familiar dos patriarcas, a sepultura de Jacó tenha sido transferida de Siquém para Hebron. Curiosamente, no Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos parecem ainda pressupor uma ligação com Siquém, situando a sepultura de Abraão em uma terra adquirida por ele, nesse endereço. Bem, é interessante porque vão se somar ainda apenas 2 ou 3 narrativas e acaba sendo anedótica a constituição de Abraão no período pós-exílico. Por que isso? Porque os autores estão convencidos. Thomas Homer é um devoto de São Josias, é um católico devoto de santo, de que a história de Abraão é josiânica, é pré-exílica. Abraão é o pai de Judá, ele é bíblico. Thomas Homer é bíblico. E é devoto de São Josias. Então, a história de Abraão está amarrada no colo do menino do menino Josias. Então, o que ele faz é empurrar com a barriga uns tais que textos que, se saírem daqui, não fazem diferença nenhuma. A história de Abraão, um Abraão monolátrico, javista, já está montadinha pelo São Josias. Se você simplesmente joga fora todos esses outros textos, não faz diferença nenhuma. Abraão é Abraão, Abraão já é monolátrico, Abraão já é adorador de Yahvé, e tudo isso é pré-exílico, tudo isso está salvo do período pós-exílico. Não tem contaminação babilônica, não tem contaminação persa, não tem contaminação grega. A verdadeira história, o cerne, o núcleo, a pureza da narrativa bíblico revelada a Josias é pré-exílica, é judaíta, é pura. Amém, igreja? Bem, eu não diria que essas narrativas não sejam pós-exílicas, esse não é o problema. O problema é dizer que essas são pós-exílicas. Quando, para mim, se trata de Abraão, todas,
Absolutamente todas são. E quando se trata de Abraão, a briga é por terra e pela identidade de quem deve possuir esta terra. Por aí passa a batalha ficcional entre os dois filhos ficcionais desse Abraão fictício, Ismael e Isaac. Eu não gosto da exegese de Israel Finkelstein e Thomas Homer. Na minha opinião, não leem direito os textos. Eventualmente, quem não lê direito sou eu. Quem deve avaliar é você. Mas eu não gosto. Não levo fé. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com, e me dê a alegria inenarrável de ver 3.000 peregrinos online no dia 1º de fevereiro. Eu vou ficar muito mais feliz do que eu fiquei na live inadjetivável de 28 de outubro. Para mim, o dia 28 de outubro, aquela live de 1000 dias da Tenda do Necromante, foi o momento mais estarrecedor, mais extraordinário, mais impactante, mais emocionante que já tivemos nesses 3 anos, coroado pela participação extraordinária de Bel, comovida com a generosidade de vocês. Bel dizia assim: se não der 1000, não tem problema. Bel não acreditava que nós tivéssemos 1000 peregrinos online naquela live. Quando bateu 1250, o coração dela estourou e ela veio aqui emocionar-se diante de vocês. Como será que ela pensa 3.000 peregrinos na live de 1º de fevereiro? Vamos ter Bel emocionada de novo? Depende de vocês. Até lá.